E o Botafogo enfrenta o Boa Vista, em Saquarema, amanhã às 7 horas da noite. Vai ser a reestreia do Cláudio Caçapa como técnico interino do clube. A lembrança que ficou foi boa. Sendo jogado pro alto, Caçapa. Legal esse reconhecimento dos jogadores com o técnico interino, ó. No meio de 2023, Cláudio Caçapa tinha assumido o Botafogo interinamente, depois que Luiz Castro foi pro Al Nassr da Arábia Saudita. Ficou só 4 jogos e foram 4 vitórias. Eduardo! Gol! Com um time disparado na liderança daquele Brasileirão, Do Botafogo! ele entregou o cargo ao português Bruno Lage. O sentimento é de dever cumprido. É de dever cumprido. Me deram uma missão e eu cheguei, graças a Deus, cumpri e cumpri bem junto com todos. Ontem, o Botafogo anunciou o retorno de Caçapa como auxiliar técnico permanente. Mas ele já vai assumir o comando da equipe principal. Entra no lugar de Carlos Leiria, que voltará a treinar o Sub-20. O Botafogo está sem treinador desde o dia 3 de janeiro, quando Arthur Jorge se transferiu para o Al Rayyan do Catar. Mostra que o Botafogo está atrasado no seu planejamento do que seria a temporada de 2025. O time busca a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. E na quinta-feira que vem, tem o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana contra o Racing na Argentina. O sucesso dos tempos de Botafogo não se repetiu no trabalho mais recente de Cláudio Caçapa. Ele estava no Molenbeek, da Bélgica, que também faz parte da rede de clubes pertencentes a John Textor, o dono do futebol do Botafogo. Enquanto o nome do novo técnico não for decidido, Caçapa vai ficar no comando. O Caçapa vem para ocupar uma cadeira que ainda está vazia. O torcedor confia no Caçapa, os jogadores gostam do Caçapa, então o impacto da chegada dele num curto espaço de tempo vai fazer bem para o clube. E falando ainda de Botafogo, o clube acertou a contratação do Nathan Fernandes, jovem atacante do Grêmio de 19 anos. O Botafogo vai pagar mais de 57 milhões de reais para contar com o jogador. Só que o Nathan só chega ao Rio depois da disputa do Sul-Americano Sub-20, que está acontecendo agora. Ele está junto com a seleção brasileira. Do clássico entre Flamengo e Botafogo, que deu toda aquela confusão do Alexander Barbosa com o Gerson, Bruno Henrique. E aí, na parte da tarde, a FERJ divulgou a súmula desse jogo, a gente tem aqui para vocês para mostrar. E realmente foram apenas, entre aspas, 3 expulsões. Gerson e Cleiton pelo lado do Flamengo e o Alexander Barbosa pelo lado do Botafogo. A justificativa da arbitragem foi que o Gerson foi expulso por trocar empurrões persistentemente, de maneira provocativa com o Barbosa e assim incitando e inflamando ainda mais a confusão generalizada. Eu discordo completamente dessa justificativa do ato. Para mim, o Gerson não poderia ter sido expulso. Afinal de contas, ele foi ali para tentar separar. Se ele inflamou separando, mas e os outros? Enfim, Cleiton. Expulsou o Cleiton por desferir um soco no rosto do Barbosa. Ok, eu acho que isso aí também deixou muito claro. E o Barbosa foi expulso por iniciar a confusão generalizada, peitando e praticando atos provocativos contra o Bruno Henrique. E logo em seguida trocando empurrões de forma assintosa contra o Gerson. Mas será que ele não viu a tentativa de soco do Barbosa no Bruno Henrique? Eu também não entendi Teve um isso, soco cara. vazado ali. O soco não entrou aqui. Não, é por isso que eu tô perguntando. Será que ele não viu? Ele prestou tanta atenção no empurra do Gerson e ele, mas não prestou atenção, não viu a tentativa de agressão do Barbosa. E é interessante a gente também citar mais uma vez aqui para os caras que não querem entender, a reação do Cleiton, sendo errada ou certa, foi uma reação a uma ação tida pelo Barbosa, que quem tentou agredir entendi. primeiro foi o Isso aí. Barbosa. Quem desferiu o soco primeiro foi o Barbosa. E o Cleiton reagiu. Se está certo ou errado, isso é outro problema. Isso aí. Mas a confusão se iniciou pelo Barbosa e não está escrito na súmula. Para você, Não, que- diz que o Barbosa começa a confusão, mas fala sobre empurrões e não sobre o soco vazado. Mas ele fala que o Barbosa que inicia a peitada, confusão. ombrada, atos provocativos. Mas assim, outra coisa, eu vi lá na nossa publicação, lá no Instagram também, @donosdabola_RJ, vai lá dar uma moral pra gente, que a gente tá crescendo cada vez mais nas nossas redes sociais também. A galera falando, pô, vocês são malucos, como é que não agrediu? Só deixar claro aqui, eu falei que eu não considero agressão o fato do Barbosa peitar o Gerson. Isso pra mim acontece, isso faz parte do jogo. E aí depois, a tentativa de agressão, que aí já entra numa outra esfera. Eu acho que a peitada, ela faz parte, até porque isso acontece em todo jogo. E aí se o árbitro, se outros forem atrás desse aí,
não vai ter jogo. Porque se tiver empurra, vai sair expulsando todo mundo? Aí vai ter 20 minutos de jogo, confusão, não tem mais jogo. Aí fica difícil. Até porque a gente peca muito aqui, e aí eu me coloco também, quando eu jogava, a gente excede um pouco, né? A gente é pouco educado com relação às regras do jogo e às regras do fair play, com relação a tentar levar vantagem em tudo, com relação a tentar se impor fisicamente quando é maior. Eu falo isso também me colocando, porque já falei isso ontem e vou repetir. Eu já fui valentão como o Barbosa, não cheguei às vias de fato como aconteceu no jogo, a tentativa de vias de fato como aconteceu no jogo de quarta-feira, mas já fui valentão e sei como é que isso funciona e a arbitragem tem que coibir, mas tendo a inteligência de não atrapalhar o jogo. Ali, pelo menos, o jogo tinha acabado. Porque se não tivesse acabado, o jogo seria totalmente desconfigurado para uma coisa que a gente quer ver, para um jogo legal entre duas equipes. Pô, esses dois times estão entre os 3 últimos campeões da Libertadores, os campeões do Brasil e da América. Enfim, acabou muito feio porque a gente quer mostrar para o mundo do que a gente pode fazer como futebol. E aí, Thiago, assim, é claro que é uma situação delicada, né? É muito feio briga dentro do campo entre jogadores que deveriam dar o exemplo. Claro. Mas tu tá de acordo com essa súmula? Você acrescentaria alguma coisa? Cara, assim, eu acho que a gente até já falou sobre isso nos outros programas, mas eu acho também que a entrada do De La Cruz no Matheus Martins, ela é muito acima do ponto. Não ter o VAR ele chamado. não ter sido chamado, o VAR naquele lance, não ter tido o cartão. Pra mim era vermelho direto. Vermelho direto. É uma cotovelada solta no rosto, assim, muito acima da proporção. Eu acho que faltava isso ali. Agora, depois que vai pro túnel, e aí vira uma coisa quase que generalizada. É difícil a gente afirmar quem mais poderia ser expulso. Mas acho que ficou até barato. Acho que, devido às proporções, acho que a peitada tudo bem, dependendo do limite ali. Mas, devido às proporções, tínhamos que ter mais cartões vermelhos. Principalmente esse aí. Bom, e pros Kikos? Eu também não entendi, porque o delegado da partida, ele cita que o Alex Telles era um dos que estava mais exacerbado, assim, mais alterado. E ele não ganhou nenhum cartão. Ele também estava trocando empurrão com o Gerson. E aí, professor? Não tem o cartão para ele? Ali vale para uma, não vale para o outro? Então, eu achei que o ato... Eu até pensei que, como a gente estava acompanhando com a Gabi e com o Igor Doreleu, os dois estavam lá no Maracanã, era por volta de 1 hora. Eles falaram, cara, a gente ainda não tem certeza de quem foi expulso, quantos foram expulsos. Eu achei que o ato fosse olhar nas imagens. Para aí ele poder embasar a decisão dele. Mas será que pode fazer isso? É uma pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que pode, porque eu já vi caso de... eu já vi o VAR analisar... de tirar coisa, tirar cartão por conta de análise de imagem pós-jogo. Mas... É verdade. Alguns jogadores até recebem punições por lances pós-jogo. E para os Kikos de plantão, como chamamos agora aqui os Enzos, mudou, tá? São Kikos. O lance do De La Cruz é tão agressivo quanto o do Cleiton. Perfeito. É a mesma coisa, é agressão. Os dois são agressão. Só que um foi durante o jogo e outro foi após o jogo. E é tão agressivo quanto a tentativa de agressão do próprio Alexander Barbosa. E aí, dentro de um jogo que foi leal em todo o seu momento, isso foi um lance totalmente isolado do jogo. O jogo foi firme, foi duro, mas foi leal. E aí, a falta de punição para o De La Cruz é por pura falta de... Não quero ser muito agressivo aqui, mas de incidez, né? De competência de quem está vendo o jogo. Tem que falar competência, porque as câmeras estão lá. E se o VAR não marcou, não chamou, isso aí é falta de competência de quem está fazendo isso. E assim, eu acho que é uma questão que a gente fala muito do árbitro, né? Porque a arbitragem, a gente se baseia muito no árbitro. Mas nesse lance aqui, o auxiliar, ele está de frente, vai dar para ver na imagem. Olha ali, muito tá próximo, ali, muito próximo. E outra, o Matheus Martins ficou no chão. E a imagem é muito clara. Por muito tempo. Qualquer problema que fosse era chamar o VAR. É muito clara a imagem. Não, eu não jogo na conta do Bandeira. Eu joguei na conta do Bandeira ontem esse lance, mas o Vitinho tá na frente dele. O Vitinho tá na frente dele. O Vitinho tá na... Não sei se pode ser que ele não tenha visto por completo. Por completo a tentativa, porque é bem... o Vitinho tá bem na frente. Mas o outro ângulo ali mostra. Isso, mas o VAR... Não, o VAR... Não dá. Não é interpretativo. Não é interpretativo. Não dá. E aí, isso, eu acho que é uma situação que ela piora ainda mais o que envolveu o clássico. Porque foi o que você falou, Nandão. Dentro do campo, por mais que não tenha sido um jogo brilhante, foi um jogo disputado. Foi um jogo que os dois times estavam querendo, disputa de bola dividida, os dois iam, mas sem nenhum tipo de agressão ao outro atleta.
Esse foi um caso extremamente isolado. Como é que o VAR não chama? E aí que tá, a gente chega depois aqui, a gente vai ficar aqui debatendo. O jogo foi quarta-feira, hoje é sexta. A gente está falando até hoje sobre isso. E a gente não tem uma palavra da arbitragem. Por que o responsável pelo VAR não pode se pronunciar? Até mesmo para a gente poder saber o que dizer aqui, para a gente não ficar supondo as coisas, acho. Eu acho que isso também precisava mudar. Eu já vi algumas percepções sobre isso, inclusive em relação à arbitragem. O próprio Klaus falou sobre isso recentemente, o CNM, que até ontem era o responsável pelo VAR e pela arbitragem na CBF, já falou sobre isso. Eles alegam que não há um preparo para que o árbitro fale pós a partida. Inclusive o CNM, até numa reunião com ele, ele falou que os jogadores passam pela assessoria de imprensa, eles meio que são brifados e depois vão dar uma entrevista. Que a equipe de arbitragem não tem esse tipo de estudo, de briefing ali pós-partidas. Por outro lado, acho que a gente poderia começar a fazer isso, até para a gente ter um esclarecimento em relação aos profissionais que fazem parte do espetáculo. O próprio Klaus já falou sobre isso também. O Klaus talvez seja o principal árbitro do Brasil hoje, mais conceituado, talvez ali, dividindo com o Wilson, enfim, com o Wilton Pereira. Mas o Klaus já falou também sobre isso, sobre achar que algumas pessoas, alguns árbitros estão capacitados para dar opinião, para falar sobre, que outros não. Agora, que tipo de pessoa que está ali no envolvimento do espetáculo como esse não está capacitado para falar sobre o próprio trabalho dela? Já que é um jogo ali da Série A do campeonato, um jogo de Série A de estadual, um jogo que envolve os principais atletas do país. Que pessoa é essa que não está capacitada para poder falar sobre a decisão que ela teve e que pode resolver o resultado de uma partida, que pode definir um jogo? Eu acho que todos eles têm que estar capacitados para falar sobre suas próprias decisões. E outra, tanto a CBF quanto as federações, elas têm condições de fazer um investimento nesse sentido. Com certeza. Pelo amor de Deus. São rios de dinheiro que chegam para as federações, para a CBF. Não é possível que você não tenha a possibilidade, a capacidade de tentar profissionalizar, por mais que não seja os árbitros hoje profissionais, porque grande parte deles tem outra profissão. Isso é outro erro. Eu também acho. Acho que isso era a primeira coisa que deveria ser feita para a gente tentar melhorar a arbitragem, não só aqui no Rio, mas no Brasil como um todo. Igor Dorileu está acompanhando a gente aqui, estava no Maracanã nessa confusão, e ele me mandou aqui agora. O árbitro colocou a tentativa de agressão do Barbosa nas observações. Ele não colocou ali naquele trecho que a gente viu aqui. Está escrito na súmula que na zona mista não tem a câmera do VAR. E os árbitros estavam no meio do campo esperando para sair, por isso que eles não viram o que aconteceu dentro daquela região ali da zona mista, que foi ali no túnel, né? Que fica ali no túnel para os vestiários, essa imagem aí que a gente está vendo. Então obrigado, Dorileu, por ter esclarecido isso aqui para a gente, porque realmente é uma situação delicada, né? O árbitro está lá no meio do campo esperando, no túnel o pau está quebrando e está tudo certo. Então o que aconteceu aí dentro do túnel... Ninguém vai fazer nada. Deixa, então, ó, a dica pra galera. Vai pra dentro do túnel, que não tem câmera, e lá pode fazer tudo. A gente já viu isso acontecer outras vezes. Você lembra que o Luiz Henrique, ano passado, foi expulso depois de ter arremessado uma garrafa num jogo que aconteceu na verdade é um término de jogo, já estava naquela zona de dispersão ali foi no Independência, né? Contra o Atlético Mineiro, aí ele é expulso depois. Uma imagem que é analisada, uma garrafa arremessada e ele termina expulso, mas depois aí, do término da partida. Sejamos realistas. Se o VAR não chamou pra cotovelada do De La Cruz, vai chamar pra ver a briga do túnel? Não, nem pode. E com relação a essa questão de o árbitro poder falar, eu só tenho uma ressalva com relação a pós-jogo. Pode ser no dia seguinte. Um dia seguinte, ou a CBF, ou o comitê de arbitragem, a comissão de arbitragem, ter um porta-voz para falar. Boa. Uma pessoa que possa falar sobre os lances, sobre o que aconteceu dentro daquele jogo, que possa bater um papo com o árbitro e entender quais foram as decisões, porque os caras vão errar. Ninguém está aqui para cobrar que eles justifiquem o erro que cometeram. Não, mas só quando tem uma coisa coletiva muito grave como essa revisão do VAR aí, que não aconteceu no lance do De La Cruz, que é nítido para todo mundo e que acaba abrindo uma jurisprudência, porque se acontecer de novo e for chamado, a galera vai reclamar. E com toda a razão. Sim. E aí tem que ter uma justificativa de alguém que a comissão entenda ser capacitado para você chegar e dizer o motivo. Ou então aqui, ó, errei. Errei. Isso é nobre, pô. Errei, foi errado. Quem errou vai ser reciclado, vai ser conversado, vai fazer o que tiver que ser feito para novamente não voltar a acontecer. Simples. É isso aí, rapaziada. Esse assunto, meu Deus do céu, tomara que a gente pare de falar. O problema é